E aí, como vocês estão? Vamos para mais uma aula, nossa aula de Ciências da Natureza, quarto ano. Eu sou a professora Andréa. A aula será a aula de número 8 e o eixo Matéria e Energia. Objetivo do conhecimento, os vírus. E a habilidade, relacionar os vírus no processo de equilíbrio. Mas, como sempre, vamos para a nossa leitura de leite primeiro. E hoje eu trago um poema de Mário Quintana que tem como título Esperança. Estamos precisando, não é verdade, nessa época tão difícil de pandemia. Vamos ler agora para vocês. Esperança. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recos tocarem, atira-se e, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incolume na calçada. Outra vez criança, e em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhe dirá, é preciso dizer-lhe tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam, o meu nome é Esperança. É isso que nós precisamos ter, esperança de que dias melhores virão. Eu trouxe também, como leitura de leite, uma tirinha de Theo e o Minimundo. Gosto muito dessa página. Vou ler para vocês. Por causa de uma mulher, não fui à praia, nem ao bar. Fiquei em casa o tempo todo sozinho. Tudo para poder abraçá-la na noite de Natal. Os vírus. Hoje a nossa aula vai ser sobre os vírus. Mas eu pergunto para vocês, o que são vírus? Vamos descobrir? Os vírus são seres microscópicos, não são formados por célula e têm estrutura simples. Eles só conseguem viver e se reproduzir dentro de células de outros seres vivos. Por causa dessas características, não há consenso entre cientistas se os vírus são seres vivos ou não. Já pensaram? Como é que pode, professora? Pois é, os cientistas ainda não têm um consenso, uns acreditam que são seres vivos, outros não. Vamos lá. O que são vírus, né? Agora vamos para a estrutura dos vírus. Os vírus são organismos que não possuem célula, né? Acelulares, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma um envoltório denominado de capsídeo, que é formado por vários capsômetros e pode ser usado como forma de classificação dos vírus. De acordo com a simetria viral, podemos classificá-los em icosaédricos, helicodais e complexos. Agora eu pergunto para vocês, no nosso corpo humano tem vírus que moram nele? O que é que vocês acham? Vamos lá. Vírus que vivem no nosso corpo humano. Existem vírus em várias partes do corpo humano, no intestino, na pele e até no sangue humano. Muitos vírus estão envolvidos em processos essenciais do nosso organismo e fazem parte de nosso ecossistema interno. Os vírus são os organismos mais numerosos na Terra. Embora se acredite que temos aproximadamente o mesmo número de células bacterianas que células humanas em nosso corpo, cerca de 37 trilhões, provavelmente temos pelo menos 10 vezes mais partículas de vírus. Isso mesmo, gente. Nós temos muitos vírus circulando em nosso corpo, como vocês viram em várias partes, né, do corpo, no intestino, na pele.
Os vírus e os danos que eles causam à nossa saúde. As doenças causadas por vírus, também chamadas de viroses, são aquelas que têm como agente etiológico diversos vírus. Algumas das doenças virais, se não forem tratadas, podem levar o paciente ao óbito. Quero chamar a atenção para vocês. Existem várias doenças, né, que são causadas por micro-organismos, e um deles, né, são os vírus. A gente viu, né, em fungos que os fungos podem causar algumas doenças e agora nós vamos ver algumas doenças que os vírus podem causar. Olha aqui na telinha. Os vírus e os danos que eles causam à nossa saúde. Desde uma simples gripe até a Covid, né, a Covid-19. Os vírus e os danos que eles causam à nossa saúde. Vamos agora ver algumas doenças, né, que são causadas por eles. Nós temos a rubéola, o sarampo, a herpes, a catapora, a varíola, a cachumba e a poliomielite. Olha aqui para mim, vejam só. Essas doenças, no geral, elas acontecem mais na faixa etária infantil, né? Quando criança. Mas pode acontecer também com um adulto. Por exemplo, eu tive catapora quando criança e tive também sarampo. Mas eu gostaria de chamar a atenção, né, para poliomielite. Talvez vocês não conheçam por esse nome, mas tem como a chamada paralisia infantil, que é causada por um vírus e que houve uma época em que acometia muitas crianças antes da vacina. Por isso a importância de vacinar, tá certo? Que é aquela vacina da gotinha, que geralmente as crianças tomam até os 4, 5 anos. Mas temos também essas outras doenças que também são graves. A cachumba, que é chamada de papeira também, que ela chega a atingir, na maioria dos casos, em crianças. Vamos lá. Temos também a AIDS, hepatite virais, hepatite A, HPV, pneumonia viral, meningite viral, febre amarela, ebola. Essas são outras doenças, né, além das que eu trouxe, que são causadas por vírus. Mas tem outras que eu escolhi destacar, que é justamente a dengue, muito conhecida, né, por nós, e que é causada através da picada do inseto, né, o Aedes aegypti. Temos também a chikungunya e a zika. Se vocês observarem nos slides, tem aí os sintomas, né, da dengue: febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, manchas na pele, vômitos, fraqueza e cansaço. A chikungunya também muito parecido, os sintomas, né, dor de cabeça, febre alta, a diferença é que tem conjuntivite, dores musculares, manchas vermelhas, dores intensas nas articulações. E a zika tem dor de cabeça, febre, dores nas costas, dor muscular, coceira, dores também nas articulações, lesões vermelhas na pele, conjuntivite, sensibilidade à luz, aftas, olhos vermelhos. Essas doenças, gente, são muito perigosas, né? A dengue, se não tiver cuidado, ela pode se agravar para dengue hemorrágica e pode causar morte. E a gente sabe também que existem alguns estudos, acredito que ainda não confirmado, mas que algumas crianças que nasceram com microcefalia acreditam que foi por conta do contato com o vírus da Zika. Então, é importante que a gente se cuide, né? Vamos lá. Aí, a Covid-19, né, que é um dos vírus atuais, né, que tanto tem devastado a humanidade, né, isso e causado tanto transtorno no planeta. Aí temos aí alguns sintomas mais comuns: tosse, febre, perda de olfato ou paladar, fadiga, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço, dificuldade de respirar. Eu sei, né, que tanto a TV quanto os pais, nas aulas, a gente tem falado muito sobre a Covid, e talvez vocês já saibam de cor
né, os sintomas que são causados, mas a gente precisa estar atento, porque a pandemia não acabou. Estamos felizes porque muitas pessoas já se vacinaram, mas a gente sabe que continua ainda muita gente sendo contaminada e a gente tem que se cuidar. E existe casos em que as pessoas podem ser assintomáticas. Professora, o que é isso? Que não tem nenhum desses sintomas. Tão bem, ó, fazendo as coisas e não sente nada, mas o vírus está lá. Aí o vírus, ele não atinge a pessoa está bem, não ficou doente, mas ela pode transmitir para outra pessoa. E essa pessoa que acabar sendo infectada, né, no qual foi transmitido o vírus, pode não resistir e pode vir a óbito. Coronavírus infecta. Eu trouxe aí, né, dois gráficos na verdade. O primeiro é sobre o Brasil, né, que foi, a data é de 5 de abril de 2021, bem atual. 13 milhões no Brasil, quer dizer, 13 milhões de pessoas infectadas, de casos confirmados. O país tinha 0,13,601 casos confirmados em 5 de abril de 2021. E ao lado, né, esse é um boletim da Covid-19 do estado de Pernambuco, nosso estado, que registrou no dia 19 de 5 de 2021, casos confirmados, 3.440. Casos recuperados, né, pessoas que conseguiram vencer a Covid, 3.737. E óbitos, pessoas que não resistiram e acabaram perdendo sua vida, 79. Então, a gente precisa continuar se cuidando, não é verdade? Porque a Covid está aí. E vai passar muito tempo, viu? Então, mesmo que tenha vacina, que a gente continue, seja vacinado, a gente precisa continuar se cuidando, tá certo? Aí, os benefícios dos vírus. Os vírus não é só tudo mal, não, gente. É como os fungos. Lembram dos fungos? Que os fungos, eles realmente causam doenças, né? Mas ele também tem os seus benefícios, né? Como a gente percebeu, né? Em os fungos são usados para determinados alimentos, né, na produção como a cerveja, como o vinho. Os vírus também têm o seu lado bom. E aí, um dos benefícios dos vírus é esse aqui que eu vou te mostrar, das tulipas. Vírus de quebra de tulipa. As tulipas com duas cores geralmente são as mais caras. Para conseguir essa bicoloridade, elas são infectadas por um vírus que ataca algumas células, fazendo com isso surgir uma segunda cor. Como elas ficam bonitas, não é verdade? Então, esse é um dos benefícios dos vírus. Vamos ver outros? Vamos lá. Existem tipos de vírus que atacam bactérias, por isso podem prevenir a ocorrência de infecções em nosso corpo. Vejam só, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Assim como os vírus, nós também vamos estudar um pouco sobre as bactérias na próxima aula. Mas esses vírus, né, do qual eu estou falando, eles atingem as bactérias que aí combatem elas, que são bactérias que também infectam, né, e causam mal ao nosso corpo. Então, uma coisa boa aí do vírus, né? Existem tipos de vírus que atacam bactérias, por isso podem prevenir a ocorrência de infecção no nosso corpo. Também temos importantíssimo, olha para cá, que os vírus, eles também são usados na produção de vacinas, isso mesmo. Tem vacinas que usam os vírus vivos e os vírus mortos, isso mesmo, e essas vacinas servem para combater os vírus, doenças virais. Vejam que legal. Vamos lá, nos slides. Tem também, né, alguns estudos revelam que vírus modificados podem ser usados no tratamento contra o câncer. Um dos ramos da terapia genética é usar vírus para controlar ou curar doenças. Vejam que coisa legal, não é verdade? Tá vendo? O vírus não só causa mal, ele também traz coisas boas. Vamos continuar. Aí os vírus e o equilíbrio ecológico. Alguns estudos da literatura mostram que os bacteriófagos, pequenos vírus que contaminam bactérias, são eficientes como controladores
de micro-organismo patológico em alimentos, na redução de biofilmes e no controle microbiológico em água. Os vírus podem prevenir a proliferação de algas prejudiciais ao limitar a sua densidade populacional. O florescimento de algas ocorre quando elas encontram condições ideais de crescimento com altas concentrações de nutrientes, originados de fontes naturais ou antropogênicas, como esgoto e atividade agrícola. Vejam só, o que é que o vírus faz? Ele mantém o equilíbrio. Se determinada alga está crescendo muito e pode vir a prejudicar outros seres, né? Então, elas acabam sendo infectadas por esses vírus e muitas morrem. Então, eles acabam contribuindo para o equilíbrio ecológico. Aí nós teremos agora, deixa eu dar uma pausa. Agora nós teremos um vídeo para que você possa compreender melhor o que são os vírus. Vamos lá? Hoje vamos aprender sobre os vírus. Você já teve gripe alguma vez? Atchã! Você já se perguntou por que a gente fica gripado? Atchã! A culpa pode ser de um vírus. Você sabe o que são os vírus? Preste atenção que nós vamos contar para você. O que são os vírus? Os vírus são micro-organismos. Isto significa que não podemos vê-los a olho nu. Para isso, precisamos usar um microscópio. Você sabia que os vírus não são seres vivos? Isto é porque eles não realizam a função vital de reprodução por si mesmos, diferente das células. Para poderem realizar a função vital de reprodução, os vírus precisam de um hospedeiro, ou seja, um ser vivo no qual eles possam viver. Quando isso acontece, o hospedeiro é infectado pelo vírus. A partir deste momento, o vírus poderá reproduzir o seu material genético nas células do hospedeiro e vai ser copiado muitas vezes, infectando todo o organismo. Por isso, às vezes são chamados de agentes infecciosos. Estrutura dos vírus. Os vírus são muito simples e se encontram em quase todos os ambientes. A sua estrutura básica é formada por uma camada exterior chamada capsídeo e o material genético que se encontra no interior. O capsídeo é formado por proteínas. E o material genético, que pode ser RNA ou DNA, contém a informação necessária para elaborar e formar a estrutura completa do vírus. Alguns vírus podem ter uma camada adicional em volta deles. Como os vírus são transmitidos? Os vírus podem ser transmitidos por diferentes vetores, como os animais, a água, o ar, os alimentos e os objetos. Um vetor é o portador de um vírus, que pode infectar outros organismos. Por exemplo, um mosquito com a sua picada pode propagar o vírus, infectando outro animal. Quando tossimos, os vírus se distribuem pelo ar, transmitindo-se muito facilmente e contagiando os seres vivos que estiverem ao redor. Por isso, é recomendável tapar a boca com o antebraço quando formos tossir. Assim, também evitamos o contato com as nossas mãos. Além disso, podemos prevenir a transmissão do vírus por contato com hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos muito bem e com frequência. Vacinas. Como já tínhamos te contado antes, alguns vírus produzem doenças como a gripe. Por sorte, temos o nosso sistema imunológico, que é o responsável pela defesa contra os vírus. Como método de prevenção, existem as vacinas. As vacinas preparam o nosso sistema imunológico, ensinando-o a reconhecer os vírus. É tipo quando conhecemos uma pessoa nova, ela deixa de ser desconhecida. Assim, sempre que virmos esta pessoa, vamos reconhecê-la. A mesma coisa acontece com as vacinas e o sistema imunológico. A vacina apresenta o vírus para ele e, se em algum momento este vírus aparecer no nosso corpo, o sistema imunológico vai se lembrar e poderá agir. Assim, evitamos ficar doentes. Por outro lado, temos os remédios, que podem aliviar os sintomas, mas não podem nos curar de uma infecção viral. Doenças. Algumas doenças comuns produzidas pelos vírus são a gripe, os resfriados e algumas gastroenterites. Alguns vírus ainda não têm uma vacina para combatê-los, por isso podem chegar a ser mortais.
Para resolver este problema, os cientistas do mundo todo trabalham muito para encontrar as vacinas que vão salvar milhões de vidas no futuro. Existem doenças causadas pelos vírus que não têm mais um efeito tão forte, por causa do uso das vacinas, como, por exemplo, o sarampo, a cachumba e a rubéola. No entanto, para a gripe, é recomendável que a população de risco, como as crianças, os idosos e as pessoas com asma, tomem a vacina todos os anos. Isso é tudo sobre os vírus. Legal, né? E aí, gente, o que é que vocês acharam do vídeo? Interessante, não é? Então, vamos aprender? Vamos para a nossa atividade agora, para ver se vocês aprenderam direitinho? Vamos lá. Primeiro, os vírus podem trazer danos à nossa saúde. Cite 2 doenças causadas por vírus. Vocês vão responder e vão mandar para a professora, tá certo? 2. Pesquise com sua família algumas medidas que podem contribuir para evitar a contaminação de doenças virais. Vamos lá. Terceiro, leia a tirinha e responda a pergunta abaixo. Vocês vão ler a tirinha e vão responder, tá certo? Essa é bem interessante. A quarta, observe as informações do gráfico abaixo e responda as questões. Vocês vão observar aí esse gráfico, né, sobre as confirmações de contaminação da Covid-19 e vão responder as questões A, B, C e D, tá certo? Qual a semana que teve mais casos confirmados? Segundo o gráfico, qual o total de casos confirmados nesse período? C, qual foi o número da semana que registrou 4.325 casos confirmados? D, observando as semanas dos casos confirmados, quais as 3 semanas com maior índice de registro? E aí vamos para a nossa revisão. A gente aprendeu hoje, né, os vírus, né, aprendemos hoje sobre os vírus. Tivemos nossa leitura de leite com um poema de Mário Quintana, de esperança, né, porque nós acreditamos que virão dias melhores, tá certo? Também vimos o que são vírus. Vimos também que há vírus no nosso corpo, né, que mora no nosso corpo, vive nele. Nós também aprendemos sobre doenças causadas por vírus. Vimos também um pouco mais sobre a dengue, o coronavírus, né, os seus sintomas e os cuidados que nós precisamos ter para evitar, né. Vimos os vírus e seus benefícios aos seres humanos, né. Vimos que os vírus, eles contribuem no equilíbrio ecológico, né. Vocês assistiram também um videozinho para entender melhor sobre os vírus e algumas atividades, né, sobre os vírus, em especial Covid-19. Gente, foi muito bom estar com vocês, né? Na próxima aula nós iremos falar de outro micro-organismo, tá certo? Que são as bactérias. Mas enquanto isso, continue se cuidando, viram a importância, né, de a gente se cuidar em relação aos vírus. E nesse momento, o principal é o distanciamento social, usar a máscara, né, e fazer a higienização das mãos, seja com água e sabão ou álcool em gel. Até a próxima, pessoal!